Olá, senhores. Olá, senhores, bom dia. Vamos aqui iniciando mais uma live. Hoje um tema que é um tema sobre os relacionamentos amorosos, né? Vamos falar sobre o relacionamento amoroso, né? O seu parceiro é o reflexo da sua alma no espelho. O seu parceiro, os relacionamentos, você pode olhar isso também no sentido da sua história, os relacionamentos que você já teve. Então você pode fazer uma reflexão em relação ao seu passado e os relacionamentos atuais da sua vida, o namoro, o ficante, o marido, a esposa. Então, um exercício aqui hoje de reflexão sobre o relacionamento amoroso e também as motivações da nossa escolha amorosa. Por que você escolhe este e não aquele? Vamos fazer uma reflexão sobre isso, tema importantíssimo. Então essa questão da escolha amorosa, ela é fundamental porque ela vai te ajudar a que você se conheça, porque nós não nos conhecemos. Vamos imaginar aqui mais ou menos uma visão mais, vamos pensar aqui numa porcentagem otimista, uma visão otimista. Você conhece apenas 5% de você mesmo, né? Uma visão otimista. Você conhece apenas 5% de você, 95% de você é desconhecido. Então, uma das formas de você se conhecer, de você se aprofundar em você, é você perceber que tipo de escolha amorosa você faz. Quem você escolhe para amar, quem você escolhe para viver a sua intimidade. Ficou melhor com a luz? Estamos fazendo um teste de luz aqui. Será que não é melhor apagado? Não sei. Deixa aceso então. Vamos lá? Estamos num teste de luz aqui. Então essa escolha amorosa, ela não é por acaso. É interessante isso, né? Às vezes as pessoas dizem assim: não, André, eu não escolhi o meu parceiro, eu fui escolhido. Acho que é melhor aceso, né? Eu não escolhi o meu parceiro, eu fui escolhido. Não, você escolheu, você participou de todas as escolhas que você fez. Você tem uma responsabilidade sobre isso até a ponta do fio do seu cabelo. Então, isso é um exercício interessante da gente fazer através da escolha amorosa que você faz, conhecendo a pessoa que você escolhe, percebendo, definindo essa pessoa que está do seu lado. Você pode então tomá-la como um espelho de aspectos que você tem para dentro de você, mas que normalmente você desconhece, você não se percebe naquela modalidade, você não vê esses aspectos para dentro de você. Então essa ideia é uma ideia do Jung, né? É o Jung que... Essa frase não é uma frase minha, é uma frase do Jung. Então vamos tentar entender o que o Jung está dizendo quando ele fala que o seu parceiro é o reflexo da sua alma no espelho. A sua parceira é o reflexo da sua alma no espelho. Então vamos pensar os dois tipos lá que o Jung descreveu: o introvertido e extrovertido. Normalmente o encaixe, né? Normalmente o encaixe amoroso se dá entre o introvertido, um dos dois, né? É o introvertido e o outro será o extrovertido. O que significa isso? Um é mais voltado para fora,
Então ele vai ter mais facilidade com o social, ele vai ter mais facilidade com amizades, né? E o outro é mais voltado para dentro, ele é o introvertido. Então o que o Jung está querendo dizer com isso? O seu parceiro é o reflexo da sua alma no espelho. Então esse introvertido, ele tem dentro dele também esse lado extrovertido. Então o introvertido ele vai buscar um parceiro, uma parceira que seja extrovertida. Só que esse introvertido ele tem para dentro dele um aspecto da personalidade dele que é extrovertida. Só que ele não se dá conta disso, ele não percebe isso. Mas nós podemos notar, por exemplo, vamos imaginar um evento em que tem ali um pouquinho de bebida, ou um vinho, ou uma cerveja, e a pessoa ali naquele evento, ela começa então, naquele jantar, ela começa então a beber o seu vinho. Então essa pessoa que é introvertida, ela pode daqui a pouco vir a ser a pessoa mais extrovertida do jantar. Então por quê? Porque esse vinho colocou, né, fez com que se manifestasse esse lado que fica mais escondido dentro da pessoa. Então, o que o Jung está mostrando? Está mostrando que normalmente nós olhamos o parceiro e a parceira, nós olhamos o casal e falamos assim, mas não tem muita lógica, né? Um é de um jeito e o outro é de outro jeito. Então, esse exercício que o Jung está propondo é um exercício que faz com que a gente perceba que não é lógico, que é psicológico, que quando nós vamos analisar a psicologia ali do casal, nós percebemos uma razão de ser, nós percebemos que há uma adequação, que há um encaixe. Então, você que é extrovertido e que se casou com um introvertido, você precisa perceber que há dentro de você um lado introvertido. Tanto que nesse jantar, esse que é extrovertido, começou a tomar um vinhozinho, que é extrovertido, que é falante, então ele pode vir, mas no final ali, sob um efeito um pouco maior da bebida, ele pode vir a ficar mais fechado, ele tem um lado fechado. Não só sob o efeito da bebida, isso no dia a dia, se ele começar a fazer uma reflexão e a perceber, ele vai ver que é um lado, né, que ele se fecha ali. E o introvertido, a mesma coisa, ele tem para dentro dele esse lado extrovertido, só que esse lado não se manifesta de uma forma mais contínua. O que manifesta continuamente é esse lado introvertido dele. Então, isso para a gente entender que o seu parceiro ele pode ser usado para que você se conheça. Olhando o seu parceiro, as características do seu parceiro, você vai perceber aspectos em você. Então, vamos aprofundar essa ideia e dar aqui outros exemplos. Por exemplo, um é mais maduro. Então, do casal, do relacionamento amoroso, um dos dois é mais maduro, tem mais maturidade, né? É mais consciencioso, tem mais contato com a realidade. E o outro é mais infantil. O outro é infantil, o outro é imaturo. Então, dentro dessa perspectiva aí do Jung, o seu parceiro é o reflexo da sua alma no espelho. O que essa pessoa madura, o que ela tem que pensar? Ela tem que olhar para o parceiro imaturo, infantil, e perceber que também nela há um aspecto infantil que ela não percebe, que ela não se dá conta. Então, por que esse tipo de exercício é importante? É um exercício de buscar consciência, né? Por que essa expansão de consciência ela é importante? Porque você percebendo que você se acha e se julga maduro, o maduro da relação, mas se você é tão maduro assim, por que você foi escolher o imaturo e o infantil? Então você precisa perceber que essa escolha não foi por acaso, que há um lado em você, que é um lado mais imaturo, que é um lado mais infantil, que é interessante então você fazendo essa ideia do outro como um espelho de você mesmo, você vai então poder fazer essa expansão da sua consciência e perceber esses aspectos imaturos
dentro da sua própria personalidade. Mesma coisa, um é mais comprometido, né? Uma pessoa que se compromete mais, que se responsabiliza mais, e o outro é descomprometido, descompromissado. O outro não se compromete, o outro é mais alienado. Então um paga as contas no dia certinho, então tem ali no dia 10, a conta vai vencer dia 10, já dia 5 ele já está pagando as contas, então ele é super compromissado, ele é super comprometido ali, super responsável. E o outro já é bastante alienado, né? Não se preocupa com isso, vai fazendo dívidas, né? Entra numa dívida, sai de uma dívida, entra em outra, então é mais enrolado. Então um é certinho e o outro é mais enrolado. Então você olhando, você fala assim, mas André, não tem lógica. Não é lógico, é psicológico. Você precisa perceber que houve ali uma busca, você buscou uma pessoa assim, você fez uma escolha, só que você precisa perceber que tipo de encaixe está ocorrendo. Depois eu vou aprofundar isso, esse é o início da live, daqui a pouco eu vou falar de outros aspectos que entram em consideração na escolha amorosa. Isso aqui que eu estou falando é uma parte, daqui a pouco vai vir um outro lado aí que é muito importante. Mas essa frase do Jung, ela é um início de reflexão importante para nós. Então, essa pessoa mais enrolada, essa pessoa mais descompromissada, então você precisa perceber que você que é comprometido, você que é mais responsável, você tem um aspecto desse tipo dentro de você. Você não é assim com as contas, mas tem algo na sua vida que você é assim, que você é descomprometido, que você é alienado. Talvez você seja assim, não com as contas, mas talvez você seja assim com você mesma, com as coisas que são importantes para você. Então esse é um exercício importante, o seu parceiro é o reflexo da sua alma no espelho. Vamos imaginar aqui um que tem uma cultura maior, né? Que tenha mais estudo, mais cultura, mais requintado, que vai e busca o relacionamento com uma pessoa mais chucra, com uma pessoa mais ignorante. Então essa pessoa que é requintada, essa pessoa que tem uma boa cultura, ela precisa perceber que há esse aspecto dentro dela, né? Então esse outro é um espelho para ela. Então ela tem um lado da personalidade dela que é um lado mais empobrecido, que é um lado mais chucro, que é um lado mais involuído, né? Ou aquela pessoa mais que se guia, né, pela razão, aquela pessoa mais conscienciosa, que é ali casado com o louco, que é casado com a louca. Então ele vai perceber que há dentro dele também uma loucura que ele precisa entrar em contato e que ele precisa conhecer, porque senão você não teria escolhido. Se não tem nada a ver, nossa, mas eu não tenho nada a ver com essa pessoa. Eu sou completamente diferente dessa pessoa. Você não teria escolhido. Se você escolheu, é porque há uma semelhança. Ah, não, mas André, eu não quero acreditar nisso. Você não quer aceitar isso, né? De que o outro, esse é um exercício importante. Hoje é para fazer, hein? Depois da live é para fazer esse exercício. Você vai lá olhar o namorado, você vai olhar a namorada, você vai olhar o marido, você vai olhar a esposa e vai falar assim: ele é o reflexo da minha alma no espelho. Olhando para ele, percebendo quem ele é, percebendo quem ela é. Eu, ao mesmo tempo, estou olhando num espelho, estou percebendo características que são também minhas, mas que eu não sabia que eu tinha. Então, outro exemplo, a pessoa que busca ou um homem ou uma mulher mais controladora,
né, mais agressiva, controladora, mais autoritária. Então a pessoa diz assim, mas o outro não me deixa fazer nada, fica no meu pé, me controla, me sufoca, é um freio na minha vida. Se você parar para pensar, você tem esse freio para dentro de você, você se freia, você se poda, você não se permite nada. Então você foi buscar no seu relacionamento amoroso algo que você já tinha antes da sua escolha para dentro de você. Esse freio, essa poda aos seus desejos, né? Você não se dá espaço, você só se deixa espremido. Então você está buscando no seu relacionamento uma continuidade de uma atitude que você tem para dentro de si. Olha como isso é importante, como isso traz um conhecimento de nós. Nós não nos conhecemos e através da escolha amorosa você pode perceber mais aspectos de si. Vamos lá, mais um pouquinho de exemplo para eu entrar no outro assunto. O dinâmico e o parado, né? O dinâmico, um é dinâmico, está sempre buscando coisas, e o outro é parado, sem ação. Então, de você perceber também que há um lado desse, então esse dinâmico precisa perceber que há um lado desse dentro dele, porque senão ele não teria escolhido. Um é mais preocupado com o corpo, é preocupado com a estética, é preocupado com a beleza, é preocupado com uma alimentação correta, é preocupado em praticar exercício, e o outro é mais largado, né? O outro não está preocupado com essas coisas, não tem interesse nessas coisas, né? Então você olhando isso, você fala assim, mas não tem lógica nenhuma, né? São situações que não se misturam, mas eles estão juntos. Então, através dessa frase, né, o seu parceiro é o reflexo da sua alma no espelho, você pode então perceber, e isso ajuda numa reflexão, num aprofundamento, de você perceber que esse outro, que aparentemente é diferente de você, ele está para dentro de você, você pode percebê-lo como um espelho. Então esqueça a lógica, não é lógico, é psicológico, né? Então existe uma semelhança, apesar dessas diferenças, existe uma semelhança no seu parceiro, na sua parceira, com você mesmo. E é justamente por existir essa semelhança que há os conflitos, que há o atrito. Não sei se eu já falei para vocês, mas a irritação, olha que dado importante, hein? A irritação é sempre pela semelhança. Nós acreditamos, né? Quando a gente se irrita com alguém, nós acreditamos que a irritação é pela diferença. Eu me irritei com a pessoa porque ela é completamente diferente de mim. É exatamente o oposto disso. Nós nos irritamos com alguém, com algum comportamento, com alguma atitude que a pessoa está tendo, ou com aquela pessoa, por uma semelhança, porque existe uma semelhança deste outro com você, senão você não se irritaria. Quando o outro faz alguma coisa, pode ser o maior absurdo do mundo, mas você não tem nada a ver com aquilo, você não tem nenhum ponto de semelhança com aquilo, você olha aquilo e fala assim, nossa, mas que bobagem que o outro está fazendo, mas aquilo não te irrita. Se você se irrita com o outro, é porque o outro é semelhante a você. Talvez você não faça exatamente naquele ponto que o outro está fazendo que te irrita, mas você faz em algum outro ponto da sua vida. Então, por isso, dos conflitos nos relacionamentos, por essa semelhança. Então, na aparência, parece que eles são muito diferentes. Um é água e o outro é óleo, mas quando nós analisamos na profundidade, nós vamos perceber que há uma semelhança nessa base, e é essa semelhança que promoveu ali a escolha amorosa, né? Então essa escolha amorosa ela não se dá por acaso, há uma adequação, existe um encaixe como chave e fechadura. Então é como se você fizesse assim, no meio de 10, no meio de 100, vamos dizer até no meio de 1000, você falasse assim, opa, é este aqui que
que eu vou escolher. É esta aqui que eu vou escolher. Ah, não, André, eu fui escolher, eu estava lá na festa, eu estava no aniversário, eu estava lá no evento e de repente a gente começou a conversar e aconteceu. Você escolheu, isso não foi por acaso. Você está atuando 100% nessa escolha, você é responsável até a ponta do fio de cabelo por essa escolha. Isso é muito importante, né? Que você perceba que é uma escolha que você praticou, que você promoveu. Mas aí você diz assim, mas André, quando eu escolhi, eu não sabia o que eu estava escolhendo. Porque essa escolha, ela é inconsciente. Essa escolha, ela se dá mais por uma atração, então é na esfera da atração, é a esfera da química, eu senti uma química, eu senti uma atração, eu senti um tesão. Então vai havendo ali uma certa afinidade com uma determinada pessoa, só que você então vai sendo levado por esse aspecto emocional e não se dá conta da escolha que você está fazendo, mas é você que está escolhendo. Quem está fazendo isso, quem está atuando isso é você. Então é uma escolha inconsciente, mas é uma escolha que você pratica, é uma escolha que você faz, é uma escolha que você está exercendo na sua vida. Então a pessoa diz assim, eu não é isto que eu quero, eu faço escolhas, que são escolhas que eu percebo depois que são escolhas erradas, então não é isso que eu quero, mas é isso que eu escolho. Então a pessoa diz assim, eu dou azar, né? Eu sou azarado, eu tenho o dedo podre, eu aponto para algo que é ruim. Não é isso. É claro que dentro de você, lá na sua profundidade, você não quer aquilo, né? Você quer uma outra coisa. Mas quando você sai para buscar, você sai para buscar exatamente isto, essa mesma coisa. Então, se você pegar um pouco o padrão das suas escolhas, se você pegar os relacionamentos que você teve na sua história, apesar desses homens serem muito diferentes um do outro, ou dessas mulheres serem diferentes, você vai perceber um certo padrão de escolha na sua vida. Existe algo que se repete na sua escolha. Então isso é importante também da gente refletir. Então o que é que você busca? O que é que há uma tendência em nós de buscar? Nós vamos buscar o quê quando nós vamos fazer a escolha amorosa? Nós vamos buscar algo de familiar. Nós vamos buscar algo de familiar. Aquela pessoa ela vai se encaixar como chave e fechadura para que eu possa repetir o mesmo clima emocional que o modelo familiar da minha infância vivia lá atrás no meu passado. Então o que eu estou querendo passar para vocês é o seguinte: existe uma invasão do nosso passado no nosso presente e isso se manifesta intensamente nas escolhas amorosas. A escolha amorosa, ela não é totalmente livre. Nós imaginamos que nós somos livres no momento que nós vamos escolher, mas nós estamos sendo muito influenciados por uma certa determinação do passado. O passado influencia muito aquele clima emocional que você viveu na sua infância. Você tem uma tendência a repetir esse clima emocional na sua vida atual, na sua vida presente. Isso é muito importante da gente perceber essa invasão do passado no presente e o quanto, né, nós temos então que levar essa emoção, porque isso é feito pelas nossas emoções, nós somos seres emocionais, então nós temos que pouco a pouco ir levando essas emoções que norteiam a nossa escolha amorosa, nós temos que ir levando isso pouco a pouco para a nossa razão, para que isso seja escolhido, para que isso seja conhecido, para que a gente possa fazer escolhas melhores na vida. Então você tem que ir levando pouco a pouco esse seu emocional, essa invasão do seu passado no presente para uma consciência,
para que você vá aos poucos melhorando, conscientizando as escolhas que você faz e para que você tenha um pouco de liberdade frente às suas escolhas. É você que está fazendo a escolha, mas ao fazer a escolha você atua, né, esse passado no seu presente. Então nós temos uma tendência não a lembrar do nosso passado e falar assim, eu vivi isso e agora eu quero viver algo diferente daqui para frente. Nós não fazemos isso, né? Então o meu passado foi assim, agora eu quero viver algo diferente daqui para frente. Uma modalidade nova, um modelo novo, menos sofrido, menos difícil. Há uma tendência em nós a repetir, a atuar esse passado no presente sem reflexão, sem lembrança. Então eu não, ao invés de eu buscar a lembrança do meu passado, eu atuo o meu passado no meu presente. E repito a forma, a história, a forma como eu construí, como essas relações afetivas foram construídas na minha história. Como as relações afetivas foram construídas na minha história. Então aí é fundamental como era a personalidade do pai, como era a personalidade da mãe. Isso não é tão fácil de ser buscado. Por quê? Porque quando nós vamos olhar o pai, quando nós vamos olhar a mãe, nós fantasiamos muito. Então entra muita fantasia. O meu pai era o super-homem, minha mãe era a Mulher Maravilha. Então, e você acha que você faz parte da Liga da Justiça, né? Então nós fantasiamos muito o pai e a mãe. Então nós temos que buscar uma definição desse pai real, como ele foi realmente, uma definição dessa mãe real, e como foi o casamento deles e como foi o clima desse modelo familiar, que clima emocional estava presente ali na infância. Mas André, por que essa infância é tão importante? Porque a nossa personalidade se forma, ela não está formada na infância. Então esse impacto emocional da infância é o momento em que a nossa personalidade ainda está se constituindo. Então a criança não tem os subsídios para lidar com essas emoções fortes, com essas emoções violentas da infância. Então há uma tendência a se atuar esse passado. Então nós temos essa tendência a atuar esse passado e não a rememorar e a lembrar esse passado e fazê-lo diferente daqui para frente. Então nós não somos tão livres como nós imaginamos. Então, por exemplo, se a sua história de construções afetivas na sua vida, ela foi uma história mais de perdas e de sofrimento, você vai ter uma tendência a buscar um parceiro, a buscar uma parceira para repetir essa história de perdas e sofrimentos. Então, uma atuação desse passado, é uma invasão desse passado no seu presente, só que, claro, tudo isso se dá sem que você perceba, sem que você tenha consciência sobre isso. E a ideia da live é essa, que a gente ilumine um pouquinho, que a gente faça um pouquinho de expansão de consciência para que vocês comecem a perceber o quanto isso atua em nossa vida, né? Então, esses sofrimentos do passado, nós repassamos ele para o nosso presente em formato de angústia. Então são as angústias dos desencontros, as angústias das frustrações, das decepções. Então há um movimento de buscar uma aproximação, mas alguma coisa acontece que causa uma confusão. Que confusão é essa? Essa confusão é a confusão do passado invadindo o nosso presente, né? Esse é o lado confuso. Então, se as relações do passado foram relações de pouco prazer, de pouco afeto, né? Relações mais frias, de pouca realização, há uma tendência a repetir então isso na sua vida presente em forma de angústia. Então esses vínculos de sofrimento do passado, você repassa esses vínculos para o seu presente em formato de angústia. Então é uma existência mais angustiada, né? A pessoa fica e vive mais angustiada. E isso vai sendo um lado confuso na vida da pessoa.
Então a história de vida afetiva, a forma que esses vínculos afetivos foram construídos na sua vida, isso é muito importante. Que tipo de construções afetivas foram feitas e perceber o quanto nós buscamos a mesma maneira de amar e de sofrer. É uma mesma maneira de amar e de sofrer. Repetindo, o clima emocional da nossa infância, a nossa personalidade não está formada na nossa infância, então os 5 primeiros anos de vida são muito importantes e nos determinam, nos marcam muito, e são essas emoções violentas que a criança não tem subsídios de lidar, que é arrastado, isso é arrastado pela criança para a vida adulta. Tem um período de incubação, isso fica incubado. Então essas emoções mais violentas, esses traumas na infância, ficam incubados ali num determinado período da vida da pessoa, mas depois, numa fase mais de adolescência, numa fase mais adulta, conforme há um encaixe desse modelo familiar ali, a pessoa encontra alguém na vida que se pareça, que é semelhante com esse modelo familiar, essas emoções saem dessa incubação, esses traumas saem dessa incubação e passam a ser atualizados na sua vida presente, trazendo essa existência mais angustiada, né? É uma existência com mais angústia. Então, por exemplo, ligações que foram interrompidas, né? Vínculos que foram quebrados. Então, se isso ocorreu, isso trouxe muito sofrimento nesse modelo familiar, nessa vida passada, há uma atuação disso na sua vida presente. Então, apesar de você desejar uma aproximação, uma intimidade maior, uma troca maior no relacionamento, alguma coisa acaba acontecendo, uma confusão acaba acontecendo, e há então uma interrupção desses vínculos, há então uma presença de uma falta de realização, de uma falta de encontro, há um desencontro, né? E aquilo que era para ser então uma boa noite de relacionamento, aquilo que era para ser um bom encontro, então coisas vão acontecendo que vão perturbando essa possibilidade de um encontro amoroso com mais intimidade, com mais parceria, com mais realização. Então, há o desejo de uma afeição, de uma aproximação maior, mas, ao mesmo tempo, há um medo, né? Essas relações do passado trazem também muito medo de estabelecer vínculos, muito medo de estabelecer relações de maior intimidade. A intimidade é algo que exige um certo trabalho dos casais, né? A intimidade não é porque o casal se conheceu, não é porque o casal está transando, não é porque o casal mora junto, não é porque o casal teve filhos que eles são íntimos um do outro, né? Tem casais que estão juntos há muitos anos, estão casados há muitos anos, mas não estão propriamente unidos, mas não estão propriamente juntos. A intimidade é algo que exige dos casais uma entrega, que exige uma doação, e muitas vezes, então, a forma que esses vínculos foram construídos no passado acaba trazendo esse medo de estabelecer vínculos mais próximos, mais íntimos, porque ao mesmo tempo que há um desejo de uma afeição maior, de um afeto maior, de uma intimidade maior, há um medo muito grande de se estreitar esses vínculos, de se estabelecer esses vínculos mais íntimos, né? E aí há então esse medo de uma separação dolorosa, de uma rejeição, de um abandono, né? Que são são episódios que estavam presentes ali na vida passada da pessoa, né? Então vamos dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, tem um tipo de busca na pessoa que está buscando o relacionamento, isso pode estar presente tanto no homem quanto na mulher, que é aquela pessoa que busca apenas a conquista. Então todo o esforço dela
é em buscar a conquista. Ela quer fazer inúmeras conquistas. O que dá tesão a ela é a busca de um novo relacionamento. A partir do momento, então ela tem muita dificuldade ali de convencer aquela pessoa a se voltar para ela. Então ela vai, ela fica, ela manda mensagem, ela manda flores, então fica em cima, liga direto, tenta marcar um encontro. Então há uma insistência ali até que o outro se volte, né? Até que a pessoa se volte para ela. Assim. Quando há conquista, quando a pessoa percebe que esse outro foi conquistado, acaba o tesão. Né? A pessoa perde o tesão. E aí ela tem que sair em busca do quê? Ela tem que sair em busca de uma nova conquista. Então perceba, você fala assim, tem gente que olha esse tipo de modelo e fala assim, é um modelo legal pra caramba, porque é uma pessoa que vai ter inúmeras experiências, vai conhecer muita gente e então, por exemplo, tem homens que se vangloriam de ter esse tipo de conduta, mas quando isso é analisado no consultório, se percebe um grande sofrimento. Por quê? Porque a pessoa faz essas conquistas, mas ela não consegue estabelecer vínculo. Não há o vínculo. Então ela pratica a conquista, mas já logo no início do relacionamento, bem no comecinho do relacionamento, já há quebra. Então isso precisa ser buscado lá no passado. Há uma motivação no presente, então é claro que essa pessoa vê nessas conquistas uma espécie de troféu, então ele se vangloria de conquistar, então ele acha que essas conquistas, ele vê nisso um certo empoderamento, né? Então é uma forma de eu me valorizar, mas ao mesmo tempo, logo no comecinho, a hora que a relação começou a ficar um pouco mais íntima, que ela vai começar a entrar mesmo no relacionamento, a pessoa faz uma quebra. Então há um grande medo aí de estabelecer vínculos. Então são pessoas que têm uma habilidade muito grande na conquista, mas são pessoas que no fundo não conseguem estabelecer vínculos. É o que a gente chama do Dom Juan, né? O Dom Juan foi um grande conquistador. Mas André, isso existe na mulher também? Também existe na mulher. A mulher que busca conquistas, mas tem uma dificuldade muito grande em estabelecer vínculos. Então isso nós temos que buscar nessa história da vida afetiva da pessoa, isso tudo que ficou do passado invadindo o presente, né? Também um elemento que entra muito forte nos relacionamentos são as fantasias, né? Nós não trabalhamos só com a realidade, nós não trabalhamos só com a consciência e com a razão. Nós trabalhamos com uma esfera emocional dentro de nós que opera muito com as fantasias. Então são coisas que não são reais, mas que nós acreditamos. Então, vamos dar aqui um exemplo de fantasia. Por exemplo, um tipo de homem que é um homem mais alienado, que é um homem mais superficial, que é um homem mais frio, infantil. A mulher vê nesse homem uma vida, ela vê nesse homem uma alegria, ela vê nesse homem um entusiasmo. Então ela acha que há nesse homem uma grande vida. Então ela começa a ir atrás dele, porque ela acha que ela precisa dele para ser feliz na vida. Só que na verdade, se você limpar essa fantasia, o que vai aparecer ali é um homem bastante destituído, né? de atributos, de qualidades para fazer essa mulher feliz. Então ele é um homem frio, ele é um homem que não estabelece vínculos, ele é um homem infantil. Mas a mulher olha aquilo de uma forma fantasiosa, né? Acreditando que há naquele homem muita vida, muita alegria, muito entusiasmo. Então também as fantasias atrapalham muito nessa esfera dos relacionamentos, da vida amorosa, né? E é interessante, às vezes a gente diz muito assim, a filha, né? Então o casal ali teve uma filha,
Então essa filha vai ter uma tendência a buscar um homem que é parecido com o pai, né? Normalmente a gente pensa assim. Verdade, isso existe. Daí a gente pensa assim, então a filha está buscando o pai, ela está mais orientada na direção do pai. Mas na verdade, se a gente parar para pensar, as filhas repetem muito o desejo da mãe. Né? Então existe na filha, a ligação entre mãe e filha é uma ligação direta, uma ligação muito intensa. E a filha ela repete o desejo da mãe. Então aquilo que a mãe buscou, a filha vai buscar. Então ela não está tanto orientada em relação ao pai, ela está se orientando em relação à mãe. Ela tem uma identificação com o desejo da mãe. Então, como a mãe viu afeto naquele homem mais empobrecido, naquele homem mais frio, a filha também vai ter uma tendência a ver nesses homens mais alienados uma alegria, um entusiasmo. E a hora que ela vai viver esse relacionamento, ela descobre que não é nada disso, né? Algo também importante da gente perceber é assim um grande desejo de um transformar o outro, né? Então, assim, isso também é presente tanto no homem quanto na mulher. Então, você percebe, você tem uma certa consciência de como o outro é, mas você diz assim, eu vou mudá-lo. Comigo será diferente. Então, uma vez uma paciente disse assim, André, eu fui lá, a gente começou a trocar mensagens, eu não conhecia o rapaz, aí a gente marcou um encontro e nos primeiros 20 minutos de conversa eu cheguei a uma conclusão, ele é completamente louco, esse homem é completamente louco, esse rapaz aqui na minha frente é completamente louco. E aí eu perguntei, mas o que você fez? Não, a gente ficou junto por 5 anos. Então, veja bem. Então, ela percebeu logo de início que se tratava ali de um homem inadequado, que ela não ia conseguir construir nada com aquele homem, né? Mas ela viveu com ele por 5 anos. Então, aí eu perguntei, falei assim, mas o que te motivou, né? Se você percebeu a loucura nele, o que te motivou a investir nele? Eu acreditava que comigo seria diferente. Então aquilo que ele viveu com as outras mulheres foi uma tragédia, mas comigo vai ser diferente. Olha a ideia de um certo poder e de um certo controle. Eu vou ter controle sobre este parceiro. O relacionamento estará na palma da minha mão. Você não controla absolutamente nada. O que você pode controlar é buscar um pouco, através do conhecimento, da razão, da consciência, buscar um pouco de autocontrole sobre as suas próprias emoções. Mas nem ter um domínio de 100% sobre as suas emoções, você nunca terá. Eu não terei, ninguém terá. Né? Nós podemos buscar um certo domínio parcial sobre as nossas emoções. Agora, você achar que você vai conseguir mudar e transformar o outro, olha como você está se julgando poderoso, como você está se julgando, né, detentor de um controle que você não tem. Então você vai ficar dando murro em ponta de faca, né? Vai ficar sofrendo. Então as filhas repetem muito o desejo da mãe, né? Um tipo de encaixe que existe nos relacionamentos é o encaixe de um que é mais desejante. O que é esse um desejante? É esse um que fica desejando o outro, buscando o outro, né? E o outro fica mais na posição de ser desejado, né? Quando um é mais desejante, o outro se acomoda. Então o outro cruza os braços e fica esperando o desejo do outro. Então um é desejante, o outro se satisfaz apenas em ser desejado. Então percebe o desencontro? Aí você fala assim, mas André, de onde vem isso? Por que desses desencontros? Porque nós temos essa tendência de repetir
o nosso modelo familiar, de repetir o clima emocional da nossa infância, da nossa primeira infância, os 5 primeiros anos de vida. Nós temos uma tendência a repetir, atuar no presente, o nosso passado, a história de como a nossa vida afetiva foi construída, como os nossos vínculos foram construídos no nosso passado, e nós temos essa tendência de atuar isso no nosso presente. Então, um fica ali o desejante, buscando o outro, e o outro se contenta em ser desejado, em receber o desejo do outro, mas não faz o exercício do próprio desejo. Então você vê, é um casal que não consegue fazer a parceria, que não consegue fazer a dupla, que tem dificuldade de construir a intimidade. Então é algo que acaba sendo ali um desencontro, né? Essas relações sem intimidade, né? Relações sem liberdade, com pouca liberdade. Então nós temos que entender um pouco. Pai e mãe é como se pai e mãe fossem portas de possibilidades, de perspectivas. E às vezes a pessoa viveu ali no seu modelo familiar. Quando uma das portas está fechada, né, que é um pai inadequado, é uma mãe inadequada, e a outra está aberta, né, então o pai é inadequado, mas a mãe é afetiva, ou o contrário, então há uma porta aberta de possibilidade. Mas às vezes tem pessoas que tiveram as duas portas fechadas, né? Então isso vai atrapalhar muito, a pessoa vai ter uma tendência a levar essa história dos vínculos afetivos da sua infância para a sua vida adulta, e aí a dificuldade de viver esse relacionamento amoroso com mais realização, com mais prazer, com mais gratificação, com mais intimidade, né? Um tipo de encaixe também interessante da gente ver é o encaixe entre o depressivo e o paranoico. O que é o depressivo? O depressivo é aquele que diz: a culpa é minha. Se alguma coisa está dando errado, fui eu que estraguei. O depressivo pensa assim. O que o paranoico pensa? O paranoico pensa assim: se alguma coisa deu errado, a culpa é tua. Então o paranoico é esse que acusa o outro. Ele nunca está errado, ele está sempre certo. E o depressivo é esse que não acusa o outro, acusa a si mesmo, a si próprio. Então percebe aquilo do início da live, né? O seu parceiro é o reflexo da sua alma no espelho. Esse depressivo, ele tem um paranoico dentro dele, né? Ele mesmo se acusa, ele mesmo se aponta, ele mesmo se condena, ele mesmo se taca na fogueira e se queima. Ele é um paranoico com ele mesmo, né? No trato de si. Só que o paranoico, ele vira esse canhão, ele vira essa arma para o outro, e o erro está sempre no outro. Então é o funcionamento do prego e do martelo. Então um funciona como prego e recebe ali as marteladas que o outro faz. Então esse tipo de relacionamento do depressivo com o paranoico é um encaixe, percebam que encaixa? Mas é um encaixe, há uma adequação, mas é um encaixe que repete esses sofrimentos, esses desencontros, essas frustrações da vida passada, né, do modelo familiar antigo. Existe também a mãe dublê. O que é a mãe dublê? Aquilo que o homem viveu, que o menino viveu com a mãe, né? A mãe é o primeiro relacionamento, é a primeira mulher do homem. Qual é a primeira mulher do homem? A primeira mulher do homem é a mãe. A mãe é o primeiro vínculo do homem. Então, ele aprendeu ali, né, a se vincular, ele aprendeu a construir a vida afetiva dele de acordo com aquela história que ele viveu com a mãe. Então, quando ele vai para a vida adulta dele, ele faz a mãe dublê. O que é a mãe dublê? Com a namorada, né, com a amante, com a mulher, ele vai repetir a mesma história que ele viveu com essa mãe. Então, se essa mãe, por exemplo, foi uma mãe mais agressiva, se essa mãe foi uma mãe mais dura, mais difícil, ele então
foi desenvolvendo ao longo da vida dele uma raiva, um ódio a essa mãe. Então ele vai transferir, ele vai deslocar essa raiva, esse ódio que ele teve da mãe para todas as mulheres da vida dele, né? Então ele vai fazer essa mãe dublê. Mas André, como é que a gente resolve isso? Resolve pela consciência, resolve levando as nossas emoções para a nossa razão, resolve pelo conhecimento. Ah, mas é possível resolver 100%? Provavelmente não, nós não vamos conseguir resolver 100%, mas nós podemos ter um certo autocontrole, um certo domínio parcial sobre isso, por meio de uma expansão da consciência. Então, aí, através dessa consciência, você vai, então, fazendo uma transformação na sua vida e você vai, ao invés de atuar esse passado, você vai dando um destino diferente para a sua vida, que é diferente desse passado mais sofrido, de mais frustrações, de ligações interrompidas que você teve no seu passado. Então, o passado não está preso no nosso pescoço com uma corrente, um cadeado ali, de uma forma que nós estamos condenados a esse destino. Nós podemos transformar isso, por meio do conhecimento, nós podemos transformar isso e dar um destino diferente, né? Uma outra forma nisso tudo. Existe uma tendência em algumas mulheres a fabricar no marido, a fabricar no namorado um pai, né? Então ela não teve um pai na infância, teve um pai que estava muito fora, teve um pai que estava ausente, e aí ela faz então uma escolha amorosa também por um homem ausente, também por um homem frio, por um homem que fica mais fora do que dentro da família. Só que ela vai ter uma tendência a tentar fabricar para os filhos do casal, mas também para ela própria, ela vai ter uma tendência a tentar fabricar um pai. Então ela vai ficar ali num certo esforço, Gente, tem gente perguntando se eu vou deixar a live salva. Eu vou deixar a live salva, tá bom? Fiquem tranquilos, no final eu deixo ela já, assim que acabar eu já coloco para salvar, tá? Então, que eu estava falando do fabricar um pai, né? Então há uma tendência em mulheres que não tiveram um pai muito ausente, muito falho, um pai que não fez ali essa função que a gente chama de função paterna, né? Então essas mulheres têm assim uma tendência, aí elas acabam fazendo uma escolha amorosa também por um homem ausente, por um homem frio, distante, só que aí elas vão tentar fazer nesse homem uma fabricação do pai, né? Então ela vai tentar suprir as faltas e as falhas desse homem. Então ele esquece a data de aniversário das crianças, ela vai tentar lembrá-lo. Ele não compra presente, daí ela compra presente para ele dar. Então ela vai fazer todo um esforço para tentar construir no seu parceiro aquele pai que ela não teve, né? Isso também é uma tentativa de controlar e isso também desgasta muito. Gente, nós estamos caminhando para o fim. Eu vou mais para frente, eu volto a esse tema, porque é um tema muito rico, né? Então, qual é o tratamento para essa tendência que nós temos de repetir esse modelo familiar? É trazer tudo isso para a nossa consciência, para que através do conhecimento a gente possa ter um pouco de domínio sobre as nossas emoções. Mas é muito importante que você perceba que a sua escolha amorosa foi você que fez, você é responsável por ela e você é responsável até a ponta do fio do cabelo, né? Você tem uma responsabilidade total sobre isso, mas de perceber que isso sofre uma influência muito grande de elementos do seu passado. Então é importante que a gente conheça e trabalhe o nosso passado, para que a gente faça a transformação e possa estabelecer relações, parcerias, com mais parcerias,
cada um fazendo 50%, relações com mais intimidade, com mais troca. E importante, o amor de um relacionamento pode acabar, né? O amor por este homem, o amor por esta mulher pode acabar. Mas que você perceba que a capacidade de amar não acaba nunca, né? Isso você vai levar para qualquer, independente da idade que você tenha, né? Você pode ter lá 70 anos, 80 anos, 90 anos. Essa capacidade de amar continuará existindo dentro de você. Então, este amor com esta pessoa, né, pode acabar. Mas a capacidade de amar não acaba nunca. Tem uma pergunta aqui, não sei se vai dar tempo, porque muitas pessoas que não conseguiram manter o relacionamento amoroso entre parentes ficam com frustrações. Porque o que acontece é assim, ó, a criança, ela está então sob o impacto daquelas emoções da infância, só que ela não tem subsídios, ela não tem ainda uma identidade construída, ela não tem uma personalidade formada, ela não tem subsídios para lidar com aquelas emoções. Então aquela emoção da infância, ela fica muito impactada na criança, né? Aquilo causa um trauma. Traumas são feridas, então fica uma ferida ali. Com essa ferida entra depois de uma certa idade, numa espécie de incubação, então é como se aquilo não existisse, mas depois, quando a pessoa vai se tornando ali um adolescente, um adulto, aquilo sai da incubação e vem à tona na vida da pessoa. Então, quando surge alguém que vai fazer esse encaixe, que é o encaixe da repetição do modelo familiar. Então, aí quando dá certo esse encaixe, que é o encaixe que é uma pessoa que vai servir ali como chave e fechadura, aí então esse trauma sai da incubação e vem à tona. Então, nós somos arrastados, né, por essas emoções do passado. O passado, o adulto, ele pisa no chão da infância. Nós temos uma ideia, o passado passou, ele está resolvido. Não é assim, não é tão fácil assim como a gente imagina. O passado não passou, ele está vivo dentro de nós. Então nós temos que conscientizar quem foi o nosso pai, quem foi nossa mãe, como era o casamento deles e como era o clima familiar dessa infância. E como as nossas relações afetivas, os nossos vínculos foram construídos nessa infância. Então, se foram vínculos marcados por dores, marcados por sofrimento, há uma tendência em nós, então, a levar isso a gente faz de uma forma inconsciente, sem perceber, a levar isso para a nossa vida adulta. E isso, então, esse passado acaba sendo atuado. Então, nós temos que conhecer o nosso passado para que a gente possa rememorar o passado e transformá-lo daqui para frente. Então, daqui para frente, a gente tem a oportunidade de viver uma forma diferente, né? Construir vínculos de uma forma diferente daqueles que a gente viveu na nossa infância, no nosso passado. Gente, o tempo está acabando. Agradeço muito a presença de vocês, agradeço as perguntas e eu volto nesse tema mais para frente, lembrando que o amor por esta pessoa pode acabar, mas a capacidade de amar que você tem dentro de você, isso não acaba nunca. Até o próximo domingo, até a próxima live. Obrigado pela atenção, foi um prazer estar aqui. Um abraço a todos. Tchau, tchau.